bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa figura que, mesmo quem não é muito familiarizado com textos bíblicos, acho que provavelmente já ouviu falar. Com certeza. A mulher virtuosa de Provérbios 31. Ela é quase um ícone, né? Sempre citada como o padrão de excelência feminina. O modelo a ser seguido. Exato. E olha, o que a gente tem aqui para analisar hoje é um artigo teológico com um título que já chega, assim, dando um soco no estômago. É bem direto. O título é A Mulher de Provérbios 31. A mulher que talvez você não gostaria de ser. Uma leitura teológica e contracultural da feminilidade bíblica. Forte. E a tese central do autor é basicamente jogar um balde de água fria em tudo que a gente costuma ouvir. Ele diz que essa ideia de que ela era uma super empresária, autônoma... Uma CEO do século 8 a.C. Isso. Ele diz que isso é um equívoco gigantesco. E pior... Ele argumenta que o ideal que ela representa é algo que muitas mulheres hoje, mesmo as mais devotas, olhariam e diriam, não, obrigada. É uma premissa ousada, sem dúvida. E a nossa missão aqui é justamente essa, investigar como o autor constrói esse argumento. Certo. Não vamos só aceitar, mas sim desempacotar essa leitura que ele chama de contracultural. Vamos olhar o contexto histórico, as nuances do texto original em hebraico, e a teologia que ele apresenta para entender por que essa figura, segundo ele, se tornou tão inconveniente para nós. Perfeito. Então vamos começar por onde o artigo começa. O choque de mundos. O autor desenha um retrato da nossa cultura que é bem fácil de reconhecer. Sim. Sucesso hoje é sinônimo de quê? Autonomia, carreira, diploma na parede, independência financeira. A mensagem que se ouve em todo lugar é: siga seus sonhos, encontre sua realização pessoal, e quase sempre esse caminho aponta para fora de casa. Exatamente. Ele descreve um ethos cultural focado no eu, e é aí que ele joga o primeiro contraste forte. A mulher de Provérbios 31, no texto bíblico, não é elogiada pelo seu MBA em gestão de vinhas ou pela sua independência. Não mesmo. Segundo a análise do artigo, ela é exaltada por ser piedosa, sábia e incrivelmente diligente, mas com o foco direcionado para dentro, para a esfera doméstica. A vocação primária dela, nesta leitura, não é construir uma marca pessoal, mas edificar um lar, ser uma parceira para o marido e, o pilar de tudo, temer a Deus. E ele usa alguma base para essa ideia? Sim, e para dar peso a essa ideia, o autor resgata uma citação do teólogo holandês Herman Bavinck, que é muito forte. Bavinck escreveu: a mulher é o coração do lar. Quando o lar se dissolve, dissolve-se a sociedade. Uau! Percebe o peso? Ele não está falando de uma preferência de estilo de vida. Ele está colocando o gerenciamento do lar no centro da estabilidade de toda a civilização. Dissolve-se a sociedade. É uma responsabilidade imensa colocada sobre o lar e especificamente sobre a mulher, segundo essa visão. Exato. Então, para o autor, essa figura de Provérbios não é um ícone feminista ancestral, mas o oposto. Um antídoto para o que ele enxerga como uma crise de valores na nossa era. É isso. Uma visão que não só discorda, mas declara guerra ao discurso cultural que a gente respira todo dia. E é que o texto original em hebraico realmente diz. Como ele justifica essa virada de 180 graus na interpretação? O que é fascinante aqui é que o artigo nos convida a tirar os óculos do século 21 e tentar ler o texto em seus próprios termos. Primeiro, ele aponta um detalhe literário importante. A passagem é um poema acróstico. Acróstico? Sim. Cada um dos 22 versos começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. E o fato de ser um acróstico é interessante. Por quê? Era uma técnica poética não só para facilitar a memorização, mas também para demonstrar maestria literária. É como se o autor estivesse piscando para nós e dizendo: prestem muita atenção, o que vem a seguir é uma obra de arte cuidadosamente construída e muito importante. Entendi. E a expressão-chave? O centro de tudo é a expressão hebraica Eshet Hayel. É o que geralmente traduzimos como mulher virtuosa. Mas o autor argumenta que essa tradução é um pouco mansa.
Mansa? Como assim? O termo Heil significa literalmente força, poder, vigor. Ele se refere à competência, resiliência e, fundamentalmente, nobreza de caráter, força moral. Peraí, então a tradição virtuosa talvez até suavize o original. Mulher de força ou mulher de fibra soa bem mais potente, mais ativo. Exato. A gente pensa em virtude como algo talvez quieto, passivo, mas Heil parece descrever alguém com uma energia e uma capacidade impressionantes. Exatamente essa a provocação do autor. Não se trata de uma mulher frágil e passiva, mas de uma mulher de imensa força e competência. Certo. A questão central para ele não é se ela é forte, mas onde ela aplica essa força. E é aqui que o debate esquenta. Sim, porque essa parte sempre me confundiu. O texto diz claramente no versículo 16: considera um campo e compra-o. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. No mundo de hoje, essa é a definição de uma empreendedora. Ela avalia um ativo, faz uma aquisição e inicia um novo negócio. Como o autor consegue argumentar que isso não é uma atividade comercial independente? Parece uma contradição gritante, né? Total! E essa é a principal fortaleza que o autor se propõe a derrubar. A análise dele é contextual. Ele argumenta que essa atividade econômica não pode ser lida com a nossa mentalidade capitalista global. Ok. Na estrutura social das aldeias do antigo Israel, essa era uma atividade econômica local, quase uma extensão da propriedade familiar. O objetivo não era o lucro pelo lucro, ou a construção de um império. Era para o benefício e sustento direto da sua casa, da sua família. Ah, então o campo era comprado para alimentar e prover para os seus. Exatamente. E aqui vem o ponto que o autor considera crucial. Ele cita o versículo 27. Atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Certo. A mulher de Provérbios 31, segundo ele, não terceirizava o cuidado do lar ou dos filhos para construir uma carreira paralela. Ela administrava pessoalmente a sua casa. A imagem de uma executiva que viaja a negócios, participa de conferências e deixa os filhos aos cuidados de terceiros é o que o autor chama de um anacronismo semântico. Anacronismo semântico é uma acusação forte. É bem forte. É como dizer que estamos lendo o texto com os óculos errados e a imagem que vemos diz mais sobre nós e nossos valores do que sobre o texto original. Isso é um ponto que pode incomodar muita gente, não? Com certeza. Porque nos força a admitir que talvez estejamos projetando nossos próprios ideais de sucesso em um texto antigo, distorcendo completamente sua intenção original para que ele se encaixe na nossa visão de mundo. Faz sentido. O autor defende que ela não era uma mulher de negócios que também tinha uma família. Ela era gestora de um lar, cuja gestão incluía atividades econômicas para o bem-estar desse mesmo lar. A prioridade, segundo ele, é invertida na leitura moderna. Entendi. Então, a análise do texto em si desconstrói a imagem da empresária. Mas essa imagem não existe no vácuo, certo? Imagino que o autor conecte essa ideia de uma mulher focada no lar a um conceito teológico maior, talvez começando lá do início, de Gênesis. Sim, ele conecta tudo a um quadro teológico bem mais amplo. O argumento se baseia em Gênesis 2:18, onde a mulher é criada para ser uma Ezer Kenegdo, que é traduzido como auxiliadora idônea ou ajudadora adequada. O artigo reconhece que, para ouvidos modernos, a palavra auxiliadora pode soar como submissa ou inferior. Pode mesmo. Hoje, auxiliar parece assistente, alguém de segunda classe. Exato. Mas o autor, citando o reformador João Calvino, vira essa interpretação de cabeça para baixo. Ele argumenta que o termo não implica inferioridade de forma alguma, mas sim complementariedade funcional e espiritual. Ah, interessante. A citação de Calvino que ele usa é: a mulher não foi feita para rivalizar com o homem, mas para ser sua parceira, seu auxílio na vida e na piedade. A ideia de uma parceria poderosa, com papéis distintos, mas de igual valor e dignidade. Estabelecida na própria ordem da criação? Isso. Um time onde cada um joga em uma posição estratégica. A partir daí, o autor explora como os reformadores e puritanos viam o lar. Para eles, o lar era a primeira esfera do reino de Deus. Primeira esfera do reino de Deus. O que isso significa? Não era um espaço privado e isolado do mundo, mas o principal centro de discipulado, educação e formação de caráter.
E nesse contexto, a mulher era vista como a guardiã espiritual desse espaço vital. Entendi. Sua vocação não era menos importante que a de um pastor ou um magistrado. Na verdade, era a base para que todo o resto pudesse existir. Chamar isso de ministério muda tudo, né? O artigo traz outra citação de Bavinck que reforça isso de forma ainda mais clara. Ele diz: a mulher que governa o lar, educa os filhos e preserva o amor conjugal cumpre um ministério que sustenta toda a civilização cristã. É uma elevação de status. Da tarefa e a coloca no campo do sagrado. É uma elevação de status gigantesca para uma função que hoje muitas vezes é vista como secundária ou até desvalorizada. Sem pressão, né? Sustentar a civilização cristã. Nenhuma pressão. Mas é exatamente essa a intenção do autor. Resgatar essa visão elevada da vocação doméstica como um serviço santo e fundamental. Não como um prêmio de consolação para quem não tem uma carreira de verdade. E é depois de construir toda essa base bíblica, histórica e teológica que o autor, que ele aponta artilharia para o presente. Aqui o artigo fica mais afiado. É aqui que o artigo se torna mais afiado, fazendo uma crítica direta como muitas mulheres cristãs interpretam esse texto hoje. Exatamente. Ele argumenta, de forma bem contundente, que muitas mulheres se identificam com a mulher de Provérbios 31 justamente pelos motivos errados. Como assim? Elas leem sobre a compra do campo e pensam: olha, ela era como eu, uma profissional, uma mulher de carreira. Mas, segundo o autor, essa identificação se baseia naquela caricatura moderna, naquele anacronismo que já discutimos, e não com a figura bíblica real. Então, a crítica do autor é que, ao celebrar a mulher de Provérbios 31 como uma CEO, as mulheres modernas estariam, na verdade, se distanciando do ideal bíblico que acham que estão seguindo. É isso. É precisamente isso. E o artigo vai além, listando que ele considera as consequências negativas dessa reinterpretação que, segundo ele, se infiltrou na cultura da igreja. Tipo o quê? Ele menciona, por exemplo, a substituição da maternidade e do discipulado dos filhos por produtividade profissional ou ativismo social, a terceirização em massa do cuidado do lar e da educação infantil e, em alguns casos, a transformação do casamento em uma parceria logística. Onde o marido vira um coadjuvante. Exato. Um coadjuvante na vida familiar, em vez de um parceiro central em uma missão comum. Mas alguém poderia argumentar que a terceirização do lar, como o autor chama, é o que permite que muitas mulheres hoje tenham voz em outras esferas, que contribuam para a sociedade de formas que antes eram impossíveis. O artigo aborda essa tensão ou simplesmente a condena? O artigo não nega que as mulheres possam contribuir em outras esferas. A crítica dele é focada na questão das prioridades e da vocação primária, conforme ele a interpreta a partir da Bíblia. Para o autor, o problema surge quando as atividades fora de casa levam à negligência ou à terceirização daquilo que ele define como o ministério principal da mulher, o lar e a família. A questão para ele não é se uma mulher pode trabalhar fora, mas o que ela está disposta a sacrificar para isso. Entendi. E a conclusão dessa crítica é, de longe, a parte mais provocadora de todo o artigo. É uma inversão completa de expectativas. Sem dúvida. A conclusão do autor é que a mulher de Provérbios 31, se vivesse hoje, seria, ironicamente, criticada por muitas mulheres modernas. Criticada. Por quê? Porque ela não vivia para sua autorrealização, para seu plano de carreira, para ser a melhor versão de si mesma. Segundo essa leitura, ela vivia para servir a Deus através do serviço abnegado à sua família. Nossa! Ela não é um símbolo de emancipação pessoal, mas um símbolo de rendição e entrega sacrificial. Uma ideia que colide frontalmente com o individualismo e a busca pela autoafirmação, que são os motores da nossa cultura. Ufa! É muita coisa para processar. Resumindo, então, o artigo desmonta a imagem da mulher de negócios e a substitui por um retrato radicalmente focado no lar, na família e no temor a Deus, colocando essa figura em oposição direta aos valores da nossa época. Exatamente. E o autor amarra tudo com o versículo 30, que ele considera o coração de toda a passagem. A beleza é enganosa e a formosura é passageira,
mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Certo. O ponto central para o autor é que o verdadeiro valor e o verdadeiro louvor não vem do reconhecimento do mundo, dos títulos, do sucesso financeiro. Vem de uma vida orientada pelo temor a Deus. E o artigo termina com uma imagem muito poderosa, usando o versículo 28, que o autor chama de a coroa da verdadeira feminilidade cristã. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia. Sim. O reconhecimento que realmente importa nessa perspectiva é o que brota de dentro, da família que ela nutriu e edificou. E, em última instância, o reconhecimento que vem de Deus. E isso nos deixa com uma questão final para refletir, que o próprio artigo inspira. O texto sugere que o valor de certas ações e papéis é medido de formas radicalmente diferentes, por Deus e pela cultura. Sim. O trabalho silencioso, diário e sacrificial dentro de um lar, que nossa cultura pode ver como trivial, um desperdício de potencial, é apresentado aqui como um serviço santo, um ministério fundamental. É uma inversão de valores total. Definimos o que é um serviço valioso e o que é simplesmente trabalho. E se aplicarmos essa lógica de valor divino versus valor cultural, que outras áreas da nossa vida, nossas ambições, nosso uso do tempo, nossa definição de sucesso poderiam ser completamente reavaliadas?